Deixa eu ver agora. Tá, acho que agora já consegue, né? Já, já, já. Então tá. Então tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Eu abri meus slides aqui e hoje eu vou recapitular as primeiras leis de Newton que a gente já viu e daí a gente vai ver a terceira lei, que é a que falta, tá? Então, quero que vocês fiquem atentos, que daí a gente vai hoje terminar a explicação das 3 leis de Newton, e daí na próxima aula a gente faz a correção de todas as atividades. Então, na unidade 2 a gente trabalhou força e leis de Newton, na segunda parte, né? Na primeira parte a gente trabalhou com velocidade e aceleração. Então, vamos lá. Então, introdução à mecânica. Então, essas 3 leis de Newton que falam sobre força, elas são fundamentais dentro da mecânica, dentro da física e da mecânica, tá? Então, força é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção, sentido e módulo. Ela tem um valor e se ela está para cima, para baixo, na vertical ou na horizontal, isso interfere, tá? Então, nós temos que, porque a força ela pode ser negativa e positiva, isso que toda grandeza vetorial, então, vai ter um sinal, tá? Então, quando a gente fala em módulo, é porque é para desconsiderar o sinal. E ela resulta da interação entre 2 ou mais corpos. Então, aqui nós temos um corpo em inércia, ou seja, ele tem aceleração zero. Esse corpo, ou ele pode estar parado, ou ele pode estar se movimentando constantemente. E aqui, a partir do momento que a gente aplica uma força, ele recebe uma aceleração, e essa aceleração passa a ser diferente de zero. Se ele puxar, a força vai causar uma desaceleração. A aceleração vai ser negativa, no caso. E também ele vai sair da inércia, ele vai sair do repouso, do equilíbrio, tá? Então, quando ele está em inércia, ou ele está em movimento constante, ou parado, ou seja, aceleração zero. A partir do momento que o corpo adquire uma aceleração, essa aceleração muda, ele sai da inércia. Então, a aceleração é a mudança do estado do movimento. A deformação é a mudança do formato físico. E o equilíbrio é a anulação de forças. Então, aqui, a deformação, quando a gente empurra uma mola ou puxa uma mola, certo? Ou ela comprime ou ela estica. E aqui nós temos o equilíbrio de forças. Esse trapezista está paradinho, então nós temos o peso para baixo e 2 trações para cima. Então, 2T é igual a P, nesse caso, tá? E lembrando, né? Força, massa vezes aceleração. Se for força-peso, massa vezes gravidade. Então, as forças, como a gente viu, elas podem ser classificadas devido ao tipo de interação, por contato ou por campo, ou seja, força magnética é por um campo magnético, por contato, quando a gente vê uma luta, por exemplo, um jogo de futebol, o chute na bola é uma força de contato, é uma força aplicada direto. Natureza de interação, que é mecânica, elétrica e magnética.
E a direção de aplicação. Esses slides eu já passei para vocês já deram uma olhada, eu estou só recapitulando. Então, direção de aplicação, ou ela é tangente, ou seja, aplicada no sentido do movimento, em linha reta, ou ela é centrípeta. Essa força causa um desvio. Ele modifica a direção, vai fazer uma curva, tá? Então, quando a gente trabalha com força centrípeta, a gente sempre vai trabalhar com raio, porque vai gerar uma curva, ou seja, um movimento circular. Então, a força resultante é sempre a soma de todas as forças. Então, se todas as forças estão no mesmo sentido, basta exatamente somá-las, uma soma aritmética. Agora, se as forças estão contrárias, a gente subtrai. E se a gente tem força aplicada em sentidos diferentes, nós vamos começar a trabalhar com ângulos, que nem aqui a gente tem a força d'água, a força peso e a força de atrito. Então, são 3 forças diferentes, direção e sentidos diferentes. Então, vai gerar uma força inclinada, com um ângulo de inclinação que depende dessas outras 3. Daqui eu já expliquei para vocês esses exemplos. Vamos para as leis de Newton. Então, a primeira lei a gente viu que é o princípio da inércia. Eu já pedi para vocês falarem sobre o conceito de inércia, inclusive. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E para fechar essas 3 leis de Newton, a gente tem o princípio da ação e da reação. Então, como eu já falei para vocês, as leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. Então, sempre que a gente falar de força, a gente tem que lembrar de Newton, das leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton nós já vimos que é a da inércia. Todo o corpo mantém-se em repouso ou em movimento uniforme ao longo de uma linha reta, a menos que seja forçado. Ele receba uma força que mude o seu movimento. Então, o que é a inércia? É a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de movimento ou repouso. Então, muita gente fala, saia da inércia, se mexa. Que nem aqui na figura, quando o cão entra em movimento, o menino estava sentadinho, apenas o carrinho vai seguir o movimento do cachorro. O menino tende a permanecer paradinho, certo? Então, a tendência dele é cair para trás. Se o cachorro está correndo e, de repente, ele para, a tendência do menino, então, seria ir para frente. Sempre que a gente dá uma freada, quando a gente está dentro de um carro, acontece de a gente ir para frente, por isso o cinto de segurança. Então, o que depende a primeira lei de Newton? Nós temos massa, inércia e força. Então, por que essas flechinhas para cima? Pois quanto maior a massa, maior a inércia, maior a força. Quanto maior a inércia de um corpo, quer dizer que ele é mais pesado, tem uma massa maior. E daí a força tem que ser maior para a gente conseguir deslocar. Olha o caso do carrinho. Carrinho vazio, facinho, moleza de carregar, de empurrar, quer dizer. O carrinho completamente cheio se torna bem mais difícil. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a força que a gente precisa aplicar. E nós temos a condição de equilíbrio estático e dinâmico.
Aqui nós temos uma imagem das crianças se equilibrando. Então, o que é equilíbrio? É quando a gente soma todas as forças e elas resultam em zero. E o equilíbrio estático é quando a velocidade é zero e o equilíbrio dinâmico é quando a velocidade é constante. E em ambos, a gente não tem aceleração. A segunda lei de Newton é a lei da superposição de forças. Então, quer dizer que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta no qual aquela força é aplicada. Então, a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que ele está sujeito. Ou seja, se um corpo está sujeito a mais de uma força, nós vamos ter que calcular a força resultante para então ter a aceleração. Por quê? Força resultante é a soma de todas as forças, ou subtração das forças caso estejam ao contrário, uma para a direita e uma para a esquerda, por exemplo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, essa massa sempre em quilos, essa aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, gerando uma força resultante em newtons. Então, quanto maior essa aceleração, maior é essa força resultante. E se nós tivermos uma mesma força resultante, a gente aumentou a aceleração, a gente tem que diminuir a massa, ok? Então, a aceleração é diretamente proporcional à força, mas inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor vai precisar ser a aceleração, se a gente manter a força, ok? E se a gente analisar a força, ele é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Então, aqui a gente termina a parte de revisão, tá? Aqui a gente tem da força centrípeta, que, como eu falei para vocês, leva em consideração um raio, porque a gente tem que a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que causa uma alteração na direção do movimento, é velocidade ao quadrado sobre raio. Então, esta daqui é a fórmula de aceleração centrípeta, tá? Ela altera a direção do movimento. Lembrando, né? Raio é metade do diâmetro. Se a gente tem uma circunferência, é do centro até a extremidade. Agora a gente tem a terceira lei de Newton. Vocês já ouviram muitas vezes que toda ação há uma reação. Aqui se faz, aqui se paga. É mais ou menos isso que a gente tem dentro do princípio da ação e da reação, da terceira lei de Newton. É que toda força aplicada vai gerar uma contra ela. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, se a gente bate, a gente recebe uma força contrária. Por exemplo, um lutador de boxe, quando ele dá um soco, ele recebe uma força contrária na própria mão, certo? Então, toda ação tem uma reação. Elas são... o que elas têm de igual? A natureza, ou vai ser o contato ou de campo, o mesmo módulo e a mesma direção, ou é na vertical ou é na horizontal, mas ela tem sentidos opostos. Se for na horizontal, uma é para a direita e outra é para a esquerda, e se for na vertical, uma é para cima, outra é para baixo. Então, são forças aplicadas em corpos diferentes e ao mesmo tempo, que nem eu usei o boxe ali. O soco, o lutador aplica no rosto do adversário, e a dor que ele sente na mão
é o contato com o rosto do adversário que causou. Então, elas não se cancelam, tá? Elas se equilibram, elas não se cancelam, ou seja, não se equilibram, tá? Toda ação tem uma reação. Então, aqui a gente tem exemplos. O martelo exerce uma força sobre o prego, fazendo com que este penetre na madeira. O prego, por sua vez, exerce uma força sobre o martelo. Quanto maior a área do prego, da cabecinha do prego, mais força a gente vai precisar aplicar, porque a força contrária de contato dele vai ser maior. Mesma coisa da bola, quanto maior a bola, mais pesada a bola, maior a força da cabeçada do goleiro, certo? Então, a cabeça do jogador exerce uma força sobre a bola e a bola exerce uma força na cabeça do jogador. Ó, a bola está deformada devido à força que o jogador exerce na bola. E a cara dele retrata que ele está recebendo uma reação aqui, certo? A mesma coisa de quando caminhamos. A gente faz uma força sobre o solo e essa força sobre o nosso corpo, fazendo com que a gente consiga andar, certo? Contrabalanceando, então, força-peso com a força de reação. Aqui, esses exemplos eu fiz com vocês na aula passada, no quadro, e agora eu vou passar atividades para vocês, tá? Então, eu quero que vocês abram lá a apostila, e daí a aula que vem nós vamos corrigir tudo. Nossa próxima aula é dia 30. Então, hoje eu quero que vocês façam página 57, a número 3, e lá do livro de atividades de vocês, a página 27 e a número 39, para fazer agora, tá, pessoal? E daí, na próxima aula, hoje eu começo a tirar as dúvidas e na próxima aula, se surgir mais alguma dúvida, eu também estou à disposição e vou passar mais atividade para vocês, tá? Querem tirar alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tudo certo? Tranquilo, né? Essa parte de força, né? Na Sim. verdade, é bem existente no nosso dia a dia a força, né? Já começa pela força da gravidade que nos permite ficar em contato com o solo, a gente não fica flutuando na Terra. Já é devido ao nosso peso, a força gravitacional que ela exerce sobre a gente. Então, vamos lá para os exercícios e daí qualquer coisa me chamem, tá? Que daí a gente, na aula que vem, a gente vai fazer mais questões dessa unidade, a unidade toda daí, tá? Então, beijo, tchau, Beijo, pessoal. tchau.